podem chegar e chamavam, irmão, vamos conversar, podia conversar com você. O verso 8 diz que se dissermos que não temos pecado, ele está dizendo o seguinte, se a gente mascara, diz, não estou em pecado, eu não errei. E você está enganado, daqui a pouco vem à tona. Eu me lembro que no ministério anterior, uma menina engravidou do namorado. Membro da igreja, ela não tinha cargo de liderança, era membro somente. E ela tomou uma atitude muito gloriosa, ela foi na minha casa, conversar com a Paula e eu. E ela disse assim, muito sem jeito, muito sem graça, e disse, pastor, eu estou aqui porque eu fiz besteira. Estou grávida. E foi com o namorado. E ele assumiu a criança, ela não está mais casada, ela não casou com ele, depois deu uns BO lá. Mas ela foi lá. E eu falei, não, a gente vai ajudar você. Levei para a igreja, né? Porque não adianta, né? É uma coisa que aparece, né? Não tem como dizer. E eu disse, irmãos, nós não vamos desligar essa irmã. Nós vamos tratar dessa irmã. Se ela fosse da liderança, ela seria chamada a ser retirada da liderança ou do cargo que estava, como os trâmites batistas fazem. Mas desligar, não. E o irmão levantou lá de trás e disse, pastor, eu sou favorável à exclusão. Aí quem me conhece já sabe, né? Eu devo ter ficado vermelho, provavelmente. Eu falei, irmão, eu acho que não precisa fazer isso. Ah, está em pecado, está em adultério. Fala, não, o irmão já começou errado, isso não é adultério. Adultério é quando um homem casado, uma mulher casada, trai o seu cônjuge. Isso é fornicação. E a gente está tratando disso. A irmã reconheceu o pecado. E agora a gente vai tratar. E aí, depois, foi a primeira vez que eu tive uma assembleia que durou 1h30. Foi a única. Ela foi desligada da igreja, do hall. E está em ata que eu fui contra. Ô pastor, mas é pecado. Sim. A gente trata o pecado, mas não joga o pecador fora. Aquela menina, na gravidez, a gente convidou uma irmã da igreja, experiente, já com filhos grandes. E ela topou, ela caminhou os 9 meses com aquela menina. Ajudou a levar a fazer pré-natal, chá de bebê, enfim, tudo que precisava. E aquela menina foi bem cuidada. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a gente erra. A gente falha. Mas se o pecador quer ser tratado, ele tem que ser tratado. Se ele não quer ser tratado, a gente ora e entrega nas mãos de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que a gente não pode se achar melhor do que o outro, porque o outro falhou, porque quem aqui nunca falha? Como Jesus falou diante daquela multidão que queria apedrejar aquela mulher jogada aos seus pés, pega em ato de adultério, Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus autorizou o apedrejamento. Jesus não foi contra, ele autorizou o apedrejamento. Tem o texto lá, ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que ele colocou, olha, em resumo, Jesus está dizendo, quem não é diferente dela, quem nunca fez nada de errado, comece. João vai falar aí de pecado em singular e pecado no plural. E dissemos que não temos pecado. E no verso 9, se não me falha a memória, ele fala sobre pecados. O primeiro, em singular, ele está falando sobre o pecado original, o pecado de rebelião, o pecado contra Deus, o pecado de Adão, que nós carregamos. E o outro são os nossos pecados diários. Ele não está fazendo diferenciação no sentido de pecadinho e pecadão. Não existe isso. Ele faz diferenciação no pecado de rebelião, que é confessado diante de Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, sendo lavado pelo sangue dele, batizados, e agora virando discípulo e discípula de Jesus. E durante esse processo, a gente vai passando por santificação, e nessa santificação, a gente precisa ir tirando de nós aquilo que nos prejudica e prejudica a nossa comunhão com Deus. E aí, nesse processo, a gente comete pecados, falhas, erros. A gente vai quebrando algumas coisas. Só que, às vezes, a gente começa a olhar o pecado só numa questão moral.
Torna a lembrar que João está escrevendo também combatendo uma seita chamada gnósticos, o gnosticismo, a filosofia, que acreditava que a carne, que as matérias, a coisa material, ela era impura. E somente pelo conhecimento e somente o espírito era puro. Eles negavam Jesus por isso. E eles chegaram a um patamar que diziam que eles eram imunes ao pecado. E às vezes a gente começa a ver pessoas e elas começam a nivelar o pecado e nivelam a parte moral. E começam, eu não roubo, eu não mato. Já ouviu isso? Eu não sou ruim, eu não mato, eu não roubo, não fumo, não bebo, sou bom pai, boa mãe, bom marido, boa esposa. Isso são questões morais. Mas você está realmente ligado a Deus? Você tem se reconhecido como alguém que depende de Deus? Porque senão está em pecado. Você não comete as coisas morais. Você não comete as coisas ali que a gente vê. Mas, por exemplo, uma pessoa que é aquela que gosta de olhar para as coisas dos outros e desejar. Sabe, quer ver o mal do outro, mas não fala. Está em pecado. Mas eu não vejo. Eu acho interessante o Salmo 139, ele nos chama a esse autoconhecimento. Eu vou ler só o verso 1 e depois o verso 19 a 24, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí lá no verso 19, quem me dera matasse os perversos, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, os homens que se rebelam contra ti, e contra ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que te odeiam, não detesto os que se levantam contra ti. Eu os odeio com ódio absoluto, considero os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É interessante que o salmista, ele vai ali conversando com Deus, o Deus que o criou, ele vai dizer, o Senhor me viu de forma, não tinha forma ainda no ventre da minha mãe, ali o Senhor já conversava comigo, ele está ali fazendo um reconhecimento, um autoconhecimento de Deus, dizendo, Deus, como o Senhor é bom, e de repente ele fala assim, Senhor, como eu odeio os que te odeiam. E parece que ele quer se justificar diante de Deus, mas ele volta a si, isso é confissão, isso é encontro com Deus, ele diz assim, Deus, sonda meu coração. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Senhor, sonda meu coração, porque às vezes eu sou igual a essas pessoas que eu estou dizendo que eu odeio. E às vezes eu olho para eles, mas eu não estou olhando para mim. Porque é fácil olhar para o outro. Então, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo em mim, vê se tem alguma coisa no meu coração que está desagradando ao Senhor. E me leve, me guia, me conduza de novo pelo caminho eterno. É incrível esse texto porque ele nos chama a uma reflexão de nós mesmos, a um reconhecer nós mesmos, a olhar, eu sou pecador, e eu preciso confessar a Deus. E eu preciso ter humildade para isso. Preciso dizer, Deus, eu vacilei, estou aqui de novo. Aí Deus vai dizer, de novo não, porque eu não lembro da última vez. Já paguei os seus pecados. Mas eu estou aqui, Senhor. E a gente precisa refletir. E quando eu faço isso, eu começo a descobrir que eu preciso me reconhecer como limitado. Eu tenho limites. O verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Ou seja, eu reconheço que eu sou limitado, que eu dependo completamente de Deus. João está fazendo uma repetição aqui no verso 9 do que Jesus falou em João, capítulo 16, 8 a 11. Ali são palavras de Jesus, que ele vai dizer. E quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado.
Ele faz uma repetição, ele não explica muito como Jesus explicou no texto aqui lido, mas ele faz uma repetição. E repetições para nós é importante. Repetições são pedagógicas. Repetição transforma a nossa vida, o nosso coração. É como aquele pinga-pinga sobre uma pedra que vai pingando até que ela faz um buraco na pedra. Aquela água mole, aquela água líquida vai batendo, já viu isso? E aquela pedra vai tomando outra forma. Assim é a repetição, ela precisa vir batendo na gente até que a gente entenda. Eu me lembro quando eu era pastor de jovens, a gente tinha um trabalho na igreja com os jovens que estava dando muito certo naquele tempo. E toda reunião, uma vez por mês, a gente tinha com os líderes e uma vez também com todos os jovens, e eu fazia um desenho no quadro, e tinha ali a nossa missão, visão, valores e nossos projetos. E era sempre a mesma coisa. Aí um dia, acabou a reunião, veio uma jovem, e falou assim: pastor, você não se cansa de falar a mesma coisa todo encontro, não? Eu falei: vamos ver. Eu te fazer, já tinha apagado o quadro. Desenha tudo aquilo que eu falei aqui. Tudo que eu desenhei, tudo que eu falei, coloca aqui no quadro. Ah, eu não lembro. Falei: então eu preciso falar mais. Enquanto não incutir na tua cabeça aquilo que precisa ser conhecido e guardado, eu preciso falar mais. Assim é com a palavra de Deus. Eu não posso ler a palavra de Deus somente no domingo e pronto. Preciso colocar isso na minha cabeça. Preciso ler essa palavra. Incutir e saber que eu sou limitado e sem Deus eu não vou chegar a lugar nenhum. João ainda vai dizer sobre o confessar o pecado. Ele diz aí no verso 9. Confessarmos os nossos pecados. Essa palavra confessar lá no original é simplesmente admitir. Admitir que pequei. Significa dizer algo sobre aquilo que eu fiz. O que João está dizendo é o seguinte com isso: olha, pequei. Ah, legal. Já viu aquela oração assim, irmãos? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Que multidão é essa? Tem nome. Dá nome. A gente tem que tomar cuidado com algumas orações que a gente faz, que às vezes a gente está disfarçando. Na verdade, é aquilo que eu fiz. Pastor, mas o pecado que eu cometi essa semana, se eu orar em voz alta aqui, vai dar ruim. Não, você não precisa falar para o vizinho ouvir. Fala com Deus. Aí, se precisar de ajuda, procure um irmão de confiança. Mas ele diz: se confessar. Confessar o pecado é dizer o seguinte: olha, eu reconheço como Deus reconhece aquilo que eu fiz está errado. Eu reconheço como Deus reconhece que essa relação do pecado é prejudicial, que Deus não se agrada disto. E aí então eu reconheço que sou pecador e eu preciso dizer para Deus que a verdadeira confissão eu especifico, eu digo qual é o pecado. Eu chamo a minha responsabilidade, como Deus faz. Deus dá nome ao pecado. Você vai encontrar alguns nomes na Bíblia: inveja, ódio, lascívia, simulação, adultério, e assim por diante. Deus dá nome. Deus não diz a multidão. Diz: o pecado de fulano foi esse. Quando Natan chama a Davi, depois que Deus disse para Natan chamar Davi e mostrar para Davi o pecado dele, Natan não ficou de rodeio. Davi, é que você é rei, né? E assim, Deus mandou te falar, mas entenda, tá, Davi? Não, Natan disse assim: está em pecado, adulterou. Isso tem sido um problema nosso hoje. Quando a gente pensa nas questões do mundo, que o mundo tem dificuldade, as pessoas que não têm Cristo têm dificuldade de falar em pecado, eu entendo, por um lado, porque eles não têm o mesmo conhecimento que você e eu. Agora, quando dentro da igreja a gente não pode chamar o irmão e conversar: irmão, você está em pecado, a gente precisa conversar. E aí a gente vai ouvindo aqui ou colar de pastores que são até processados por membros da igreja, porque o pastor chamou no gabinete e falou que ele estava em pecado.
Eu preciso reconhecer que sou limitado, eu preciso reconhecer que depende de Deus, porque Deus promete perdoar os nossos pecados. Ele promete nos dar vida nova, nos deixar livres da ação do pecado. E esse verso 9, ele tem grandes verdades, 3 grandes verdades que a gente precisa aprender. A primeira grande verdade é a condição do perdão dele. Ele diz, se a gente confessar os nossos pecados, ele está pronto a nos perdoar. Então, tem uma condição. Qual é a condição primeira? Confessar, reconhecer, dizer. A primeira parte é essa, entender que eu sou pecador e não ser como Adão. O grande problema de Adão é que Adão não assumiu o seu erro. Adão não assumiu o que fez. Adão, ele chegou e disse, olha, foi a mulher que tu me deste. Ele culpou a mulher e culpou a Deus. Ele não disse, Senhor, eu comi. Agora bateu um arrependimento. Não, ele disse, a mulher que tu me deste. A palavra para confessar ali, no grego é homologueu, que significa homologar, concordar, dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa que Deus diz sobre o pecado. Não é chegar e dizer assim, eu pequei por causa do fulano. Não, eu pequei porque eu errei mesmo. Confessar é concordar com o diagnóstico de Deus. Isso é confessar, é especificar. Então a primeira base para esse perdão é confessar. Segunda base para esse perdão é entender que Deus é fiel e justo. E esse fiel e justo tem sido um problema hoje. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, Deus aceita, do jeito que eu sou, Deus aceita tudo, porque Ele é amor, sim. Só que Ele é justo. Por isso Ele é amor. Ele é amor e justo ao mesmo tempo. E Ele pesa com a sua justiça. Diferente da minha e da sua. Essa é a base do perdão, é o caráter fiel de Deus. Quando eu confesso, Ele diz, está aqui o meu filho, minha filha, que reconhece, sabe que é frágil, sabe que sozinho não consegue, depende de mim. Aí Ele vem com o seu amor, porque Ele tem justiça. Porque Ele entendeu, ou melhor, porque você e eu entendemos que Ele é o único que pode nos perdoar. Ele é a única rocha firme que a gente pode ir, porque Ele tem promessas para a gente, e que Ele pode nos limpar e nos purificar. E a terceira base para esse perdão é justamente a posse do perdão. Ele diz que para perdoar os pecados e nos purificar da justiça. Irmãos, quantos cristãos que eu conheço que ainda não tomou posse do perdão de Deus sobre as suas vidas? Ainda estão tentando conseguir a salvação. Ainda estão tentando se consertar com Deus. Ainda não receberam de Deus o perdão. Não entenderam que perdão é uma vez só. Pedir perdão a Deus, Ele purificou. Agora daqui para frente eu tenho que fazer meu papel. E a gente vai conversando e falar, não sei se Deus me perdoou, eu sou muito isso, sou muito aquilo. É contra a justiça de Deus não entender que Ele já te perdoou. Ele disse confessarmos os nossos pecados. Quando eu confesso, e diante desse pecado, Ele aniquila nosso débito, porque agora eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. Ele tira as manchas do pecado sobre nós. Por isso que Ele é luz. E Ele diz que nós andamos na luz, ou seja, essa luz purifica nossas vidas. E a partir do momento que eu ando com Ele, eu ando na luz. E cada pecado que eu cometo, eu posso pedir perdão a Ele e entender que eu já recebi esse perdão. E aí eu não preciso ficar mais com aquele sentimento, como disse o salmista, com os ossos ressecados. Quando o salmista vai dizer que enquanto ele não confessou os seus pecados, ele sentia dores. Pecado que não é confessado traz problemas na saúde. Pecados não confessados adoecem. Então, realmente, os pecados trazem problemas psicossomáticos. Que a gente não perdoou ou não recebeu perdão. O pecado é uma mancha.
E Deus remove essa mancha quando nós confessamos. Aí o verbo perdoar, ele é cancelar a nossa dívida. E o verbo purificar se refere a limpar. Então ele nos perdoa e ele nos limpa. E por fim, eu preciso reconhecer que falta de humildade revela a ausência do Senhor. Aqueles que ainda não se humilharam, aqueles que ainda não chegaram para Deus e pediram perdão, que não reconhecem que são falhos, é porque ainda não tem o Senhor. O verso 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, nós nos tornamos mentirosos e a sua palavra não está em nós. O verso 10, na verdade, ele reforça o verso 8. Tentarmos ficar nos enganando, não reconhecendo nossos pecados, nós não receberemos o perdão dele. Se nós não entendermos que nós somos falhos, o Senhor estará ausente de nós. E não é porque Ele não quer estar presente. Somos nós que não estamos presentes diante dEle. Somente quando andamos na luz de Deus, Ele preenche os nossos corações. Preenche a nossa vida, limpa nossas impurezas. E aí temos comunhão com Ele. Isso precisa passar pela confissão, pela entrega real, pelo reconhecimento dos nossos erros e chegar diante dele e dizer: me perdoa, Senhor, uma confissão genuína. Não há outro meio, irmãos, não há outro caminho para uma vida espiritual saudável sem confissão, sem pedido de perdão, sem entender que a cada dia estamos num processo de trabalho, de melhora. Cada dia nós estamos sendo melhorados por Deus, igual a construção. Algumas semanas atrás estava impossível andar aqui. Poeira, lama. E hoje tem um piso. Ficou bonitinho. Aí a gente olha as paredes. Nossa, tudo manchado. Mas daqui a pouco está pintado. É um processo. Assim é com a sua vida e a minha. Deus vai trabalhando, a gente precisa permitir que Ele trabalhe. Como? Reconhecendo que eu não sou melhor do que o outro. Entendendo que eu sou uma pessoa limitada. E também entendendo que eu preciso estar próximo ao Senhor. E ali entender que eu preciso me aproximar dEle e me humilhar. Sabendo que é Ele que muda a minha vida. Eu quero convidar você a confessar seus pecados. Dá nome para eles. Não precisa falar em voz alta, não. Calma, não vou fazer isso com você. Mas reconheça aquilo que tem feito com que Deus não se aproxime de você. E não é porque Ele não quer. Ele não tem poder de se aproximar, mas os seus pecados estão distanciando você de Deus. E Ele está aqui hoje, pronto a perdoar. Pronto a purificar a sua vida. Pronto a te dar uma nova vida. Vamos orar. Ó Deus, o apóstolo João, ele é bem claro: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, está pronto a nos perdoar. Por isso, Pai, nessa noite, sonde os nossos corações, que possamos nos avaliar, reavaliar e entendermos que somente na Tua presença conseguimos ser purificados. Por nós mesmos nós não vamos conseguir. Pelas nossas forças nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ó Pai, se há alguém aqui nessa noite que ainda não entendeu que foi perdoado pelo Senhor, ó Pai, que Teu Espírito Santo sonde esse coração. Renove a fé no Senhor. E o conduza à Tua presença, até o altar, sabendo que o Senhor já lhe perdoou na cruz de Cristo Jesus. Mas, Senhor, se tem alguém aqui que ainda não conhece o Senhor como Salvador e não recebeu o perdão de Jesus como Senhor, ó Deus, que hoje seja um dia de transformação nessa vida. Que hoje seja um encontro com o Senhor definitivo, único, e receba o perdão do seu pecado, de rebelião e afastamento da Tua presença. Pai, os Teus filhos estão confessando seus pecados. Esse
além de uma vida espiritual saudável, é um dos primeiros passos para um avivamento na tua igreja. Reconhecermos que somos pecadores e que precisamos do Senhor. Por isso, sonde os nossos corações, purifique as nossas mentes e nos dê, Senhor, uma vida santa, separada, diferente. Não que sejamos melhores do que os outros, mas que sigamos a Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E agora, Pai, que vamos participar do memorial da ceia. Senhor, estamos confessando nossos pecados justamente para isso também. Pois não serás irmãs que dirão, nem eu que dirá, você pode ou não. Mas, Senhor, aqueles que estão, Senhor, em comunhão com a sua igreja, que são batizados, que entendem, ó Deus, que as suas vidas pertencem a Cristo, possam participar desse momento. Que recebam do Senhor o perdão, e caso sintam necessidade de levar perdão a alguém, ó Deus, que participe do memorial, e logo em seguida procure essa pessoa, e ali, Senhor, leve perdão. Mas, Senhor, não permita que nenhum espírito contrário atrapalhe os teus filhos e filhas desse memorial, mas que agora, Deus, recebam o poder do Espírito Santo, e que teu Santo Espírito, ó Deus, encha as nossas vidas e corações. É assim que oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar as irmãs Eusemira e Cida para nos ajudar com a ceia. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que gosto muito de ler nesse momento da ceia, diz, a partir do verso 23, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu corpo, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes esse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o memorial da ceia, lembrarmos do sacrifício de Jesus. Por isso quero convidar você que vai participar da ceia, que se coloque de pé, para ajudar as irmãs a te servir. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a tua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me mudou, trouxe-lhe a vida, eu estava condenado.
final da ceia, eu sempre gosto de pensar nisso, que nos leva a entender essa questão da humildade que acabamos de ouvir. A entender que em Cristo nós encontramos abrigo, podemos confessar os nossos pecados, nossas falhas sem sermos olhados de olho torto, pelo contrário. Entender que se não fosse por Ele naquela cruz, nós estaríamos perdidos. Como pãozinho representado, o corpo dele foi moído, sofreu, apanhou por amor a você e a mim. Seu sangue derramado naquela cruz lavou os nossos pecados. E por isso hoje, em memória, nós podemos lembrar isso. E lembrar ainda mais que Ele vai voltar. E aí eu pergunto, você está pronto para essa volta? Se for agora. E se Ele chamar você agora? Ou se a trombeta, como diz Apocalipse, tocar agora? Você está pronto? Está pronto? E não basta só vir à igreja. É uma vida com Deus. Ele disse, olha, a gente vai participar dessa ceia. Um dia vocês vão participar comigo nos céus. Até que eu volte lá no céu, a gente vai participar de um banquete. No céu eu vou comer coisa que eu nunca comi na vida aqui, porque eu não tinha dinheiro. Lá é o céu. Mas você está pronto? Como está a sua vida? Reflita um pouco nisso. Eu queria orar e a gente vai orar dando graças também. Pai, eu quero agradecer a Ti por esse memorial da ceia. Quero agradecer ao Senhor pela salvação, o Senhor me purificar, por me salvar os meus irmãos e irmãs, por não medir esforços para que pudéssemos hoje estar na Tua presença adorando o Teu nome. Mas, Senhor, olhando para os pães nessa bandeja, para os cálices, ainda falta muita gente a conhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Ó Pai, que hoje seja o dia, que na próxima ceia, ó Deus, já diminua os cálices, diminua os pães, e cada vez mais, ó Deus, pessoas vão se aproximando do Senhor. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de relembrarmos o Teu sacrifício na cruz. Assim te somos gratos, te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Só um minutinho, pode levar para elas. As irmãs estavam lá com as crianças, então... A cruz de Cristo nos purificou. Você crê nisso? Desafio você a falar desse amor de Jesus essa semana para alguém. A falar de como é bom servir a Deus. E quem sabe convidar para o próximo domingo para encher as 100 cadeiras que vão estar aqui. Amém? Amém. Eu convido você a comer do pão e a tomar do cálice. Que Deus nos abençoe. Não vá embora correndo. Temos a festa da comunhão. Peço aí os irmãos e irmãs que possam preparar a mesa, trazer aqui para frente. Enquanto os irmãos do louvor cantam essa última música, você também se abraça, amarra ótimas camisas e tenha aí uma ótima semana em nome de Jesus. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Aleluia.